tema proposto para a gente refletir um pouco essa noite é alegria de viver. Então a gente vai ver um pouco o que a doutrina espírita tem a nos trazer sobre esse tema. Nós vamos ver algumas pesquisas, vamos juntar informações para ver se a gente consegue trazer para o nosso dia a dia de forma mais fácil, mais esmiuçada, para que a gente busque essa alegria de viver, né? Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que nós somos seres imortais, nós somos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Mas enquanto essa perfeição não chega, toda essa felicidade que acompanha essa perfeição não chega, né? O que a gente pode estar fazendo nessa encarnação para que a gente viva de uma forma melhor, mais produtiva e com mais alegria, né? Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas lutas, a tanto sofrimento, né? Como que a gente pode estar, vivendo de uma forma melhor, mais consciente, né? Por exemplo, se a gente tem o costume de ver, às vezes, as pessoas, às vezes não só adoentadas, né, que estão perto do leito de morte, ou até mesmo nós que às vezes estamos mais saudáveis, mas quando a gente toca no assunto de morte, né, não, a gente está sempre querendo adiar esse momento, né? Então imagina que todos nós tenhamos a oportunidade de viver nessa encarnação por 100 anos. É muito tempo, mas o que a gente vai estar fazendo nesse meio tempo? Aproveitando, como a gente vai estar vivendo essa oportunidade? Porque a gente tem uma oportunidade de estar encarnado aqui 100 anos, é uma grande oportunidade, mas às vezes nós não aproveitamos essa oportunidade. Então a gente precisa estar atentos a isso, né? E tem uma frase muito interessante que eu gosto do Mário Sérgio Cortella, ele é um filósofo da atualidade, ele fala: viva da melhor maneira possível, como é que é? Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então todos nós temos a nossa cota de contribuição, nós podemos contribuir, nós podemos dar o nosso melhor. De acordo com que a gente vai evoluindo, vai se aperfeiçoando, a gente vai contribuindo melhor ainda, não é? Então todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas a gente pode estar sempre dando o nosso melhor, tentando fazer o nosso melhor, né? Enquanto a gente não progride mais para servir melhor ainda. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 943, Allan Kardec vai fazer a seguinte indagação: donde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? É uma questão bem importante, né, da gente refletir, porque nós vemos muito, principalmente na atualidade, que a gente ouve muito falar sobre a depressão, né, todos esses distúrbios mentais. Isso é uma coisa muito séria, porque eles falam, né, sem motivos plausíveis, porque às vezes nós temos, às vezes tem uma pessoa que ela tem tudo que ela precisa ali, ela tem necessidade materialmente, e essa pessoa está deprimida, não consegue perceber o sentido da vida. Quantas pessoas muito abastadas estão depressivas, cometem suicídio? Então nós temos certeza que a questão material não é suficiente para trazer essa alegria de viver, para trazer esse gosto pela vida. Então a espiritualidade vai responder para Kardec: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aqueles que usam de suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente.
Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e durável que o espera. Então, eles falam para nós, né? Efeito da ociosidade. Uma frase muito popular que nós conhecemos é: cabeça vazia, oficina do diabo. E isso é muito verdadeiro, porque sempre quando a gente está nessa ociosidade, independente da circunstância que seja, a gente já começa a não focar o pensamento em coisas positivas, a gente já começa a relembrar do passado, de questões negativas, a gente começa a já buscar coisas no futuro, que muitas das coisas que nós pensamos não vai acontecer, mas a gente já está ali com receio, com medo de que aconteça, né? Então, essa ociosidade, ela é muito prejudicial para qualquer indivíduo, né? Muitos ficam assim: nossa, eu tô doida para aposentar, para descansar. E muitas pessoas que se aposentam e não continuam com alguma atividade, com algum labor, essas pessoas entram em depressão, porque elas ficam se sentindo, não se sentem úteis, não conseguem perceber alguma outra atividade que ela possa fazer. Então, muitas entram em depressão. Outro ponto que a espiritualidade nos traz é a falta de fé. No mundo em que nós vivemos, com tantas mazelas, com tantas dificuldades, que é característica, né, do nível evolutivo que nós estamos, né? Nós estamos no planeta de provas e expiações, isso é muito natural para todos nós. Se a gente não tem fé, uma fé no futuro, uma confiança em Deus de que as coisas vão melhorar, de que muito do que nós estamos passando é necessário para a nossa evolução, a gente não tem fortaleza para passar por essas dificuldades. Então, a gente precisa nos agarrar na fé e ter certeza, porque a fé é confiança. A gente precisa confiar mais em Deus e saber que tudo isso é passageiro, né? E tudo isso que a gente está passando, isso vai um dia melhorar. E a gente vai evoluindo com essas dificuldades, né? Com esse sofrimento, ele vem como uma mola propulsora para a nossa evolução. Quando está tudo muito bem, quando está todo mundo na família saudável, tudo muito bom, a gente dá uma relaxada, né? Aí vem a dor, dá uma alfinetadinha na gente, a gente volta para o caminho. Então, e o outro aspecto que a espiritualidade nos traz é a saciedade, né? Aqueles indivíduos que às vezes buscam essa felicidade, essa alegria nas questões materiais, aí buscam algo que deseja conquistar, aí conquista outra coisa, e assim sucessivamente. Chega um momento que já não tem mais o que comprar, o que adquirir materialmente. Essa saciedade, ele está ali saciado das coisas materiais, mas ele ainda não se sente, vem essa falta de saciedade, essa falta, porque a gente não está bem, mas a gente busca esse bem-estar nas coisas materiais. Então, essa saciedade nunca vai ser preenchida, porque a gente está buscando a felicidade num lugar errado. Então, a gente precisa buscar as coisas espirituais, buscar nos aperfeiçoar, buscar as virtudes, que isso sim vai nos preencher, isso sim vai nos trazer uma certa felicidade, que é o que a gente consegue, porque a gente não vai ter uma felicidade completa, uma felicidade plena aqui na Terra, né? Mas a gente pode buscar a felicidade no nível em que nós conseguimos alcançar. Então, quando eles dizem para nós que para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido.
A gente fala, né? Nossa, fulano tem o dom para tal coisa. Esses dons nós sabemos que não é um privilégio, que Deus deu o dom para um e não deu para o outro. Esses dons são aquisições do Espírito. Então, quando a gente utiliza dessas aptidões, dessas conquistas nossas, com fim útil para nós, com fim útil para o outro, para a sociedade, isso nos preenche, isso nos traz uma alegria. Isso nos traz alegria porque nós estamos sendo útil. É tão ruim quando a gente está em determinada situação, a gente se sente inútil, fala, nossa, mas a gente parece que não está caminhando. Então, quando a gente utiliza disso para servir, para usar com um fim útil, a gente sente alegria. A gente sente o bem, a gente se sente bem em fazer o bem, né? A pessoa tem facilidade com algum instrumento musical, aí vem para o centro, toca o violão para as crianças. Tem N possibilidades para essa pessoa utilizar dessa aptidão, desses dons. Então, eles falam, né, que a vida se escoa mais rapidamente. E ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, esse desgosto da vida que muitos de nós têm passado, as pessoas têm sofrido muito com a depressão, é uma questão muito séria que nós estamos vivenciando, que a gente precisa dar atenção, que a gente precisa levar a sério, porque eu não passo pela depressão, mas quando a gente estuda e vê, convive com as pessoas que passam, a gente vê a dificuldade que é, a seriedade que é. Nós precisamos estar atentos e poder ajudar essas pessoas, em poder mostrar esses caminhos que nós temos, que o Espiritismo oferece, para ajudar essa pessoa a melhorar. Nós também temos essa responsabilidade, né? A Joana de Ângeles, no livro dela, Entrega-te a Deus, ela tem um capítulo que se chama O Significado Existencial. E ela vai dizer para nós o seguinte, que o significado existencial é a conquista de valores que se encontram adormecidos na essência do espírito. Esses valores, né, que a gente aprende que nós vamos evoluir e um dia seremos Cristos como Jesus o é, esses valores estão adormecidos em nós, né? Cabe a nós trabalhar e buscar esses valores, essas virtudes que todos nós somos capazes de adquirir, de buscar. A gente vai compreender esse sentido existencial nessa busca das virtudes, nessa busca de ser melhor, de compreender essa essência divina, né? Nós temos a centelha divina em nós, todos nós temos. Então, aquelas pessoas que nós vemos com mais dificuldade, que às vezes estão cometendo crimes da mais alta, crimes muito graves, essas pessoas um dia vão despertar e vão ser também espíritos puros. Então, a gente precisa ter esse olhar, de que nós somos espíritos imortais. A gente precisa trazer isso para a nossa vivência, porque por mais que a gente tenha o conhecimento, a gente ainda não consegue viver como espíritos imortais, a gente não consegue vivenciar isso 24 horas por dia. Isso ainda não cabe. Nesse estágio evolutivo que a gente está, a gente ainda não consegue isso. A gente ainda tem apego material, apego às pessoas, a gente ainda não... Mas a gente precisa se esforçar para ir vivenciando como espíritos imortais, né, que nós somos. Então, a Joana continua dizendo que a tarefa inadiável é buscar o sentido da vida e aplicá-lo de maneira consciente,
de forma que as lutas contribuam de forma eficaz para a autorrealização, né? Essas lutas, essas dificuldades que nós vivenciamos, a gente utilizar disso como uma forma eficaz para essa autorrealização. Utilizar de uma forma útil, de uma forma resignada, porque a dificuldade, a dor, o sofrimento, todos nós temos, né? Então, o que a gente vai estar fazendo com isso? A gente vai se revoltar contra Deus e ficar ali como filhos rebeldes, ou a gente vai se resignar e compreender que aquilo é nosso? Porque as dificuldades que nós enfrentamos é fruto de uma escolha que nós tivemos no passado, ou nessa encarnação, ou encarnações anteriores. Então, foi escolha nossa. Então, a gente precisa trazer isso, pegar essa responsabilidade e falar, não, eu vou passar por isso. Tem um caso interessante do Chico, que ele quando José Arigó era encarnado, ele conviveu alguns anos com José Arigó e perguntaram para o Chico, por que você não aproveita, né, e vê com ele para ver se ele não cura o seu problema no olho? Né, ele fazia várias cirurgias espirituais e curava as pessoas. Aí o Chico, não, meu filho, esse problema aqui eu já conheço. Se curar esse, vai vir outro que eu não conheço. Então é melhor ficar com esse que eu já conheço, porque era necessário que ele passasse por aquilo. Então a gente vê o espírito superior como Chico, superior a nós, né? Ele precisava expiar ainda dificuldades que ele passou, escolhas que ele teve no passado. Então a gente precisa pegar essas situações que a gente está destinado a passar e se resignar e enfrentar. Porque a gente precisa superar. Enquanto a gente não superar aquela dificuldade, não vai deixar de vir outra, né? Se a gente superar, não vai ter mais o que provar naquele aspecto. Então, a Joana vai continuar dizendo para nós, ela tem esse capítulo, né, significado existencial, e o capítulo seguinte desse livro, né, Entrega-te a Deus, é o capítulo Viver com Alegria. E ela vai dizer assim, encontrado o significado existencial, o espírito encarnado descobre que a sua jornada objetiva produzir-lhe o sublime desejo de iluminação interior, libertando-se da treva da ignorância. Né? Como eu disse inicialmente, nós fomos criados simples e ignorantes. Então, essas trevas que nós vivenciamos, todas essas lutas, são fruto da nossa ignorância. Porque quanto mais evoluído nós formos, menos a gente vai sofrer. Porque a gente vai fazer escolhas melhores, nós vamos buscar coisas melhores, nós já vamos ter compreendido a importância das aquisições espirituais, buscar as aquisições, né, buscar as virtudes. Então, e a gente descobrindo esse significado existencial, a nossa jornada vai a gente vai se descortinar mais fácil, a gente vai compreender melhor a vida e vai vivenciando cada dia mais facilmente, porque a gente descobriu o porquê, né, da gente estar aqui, como eu devo vivenciar, como eu devo me comportar. Isso vai fluir muito naturalmente, né? Quando vier as dificuldades, a gente vai passar por elas com muito mais leveza, porque a gente já compreendeu. A gente já não vai mais estar batendo cabeça e brigando com a vida e brigando com Deus porque a gente está sofrendo. A gente já compreendeu. Então vai ficar muito mais fácil, né? E como diz Jesus, né? Fazei brilhar a vossa luz. Todos nós temos essa luz adormecida no nosso cerne. Cabe a nós nos burilar para que essa luz floresça. E quanto mais a gente se iluminar, mais a gente vai
expandir, a gente vai poder servir melhor, ser um filho melhor, ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa, um marido. A gente vai vivenciando isso tudo, toda essa convivência com as pessoas queridas vai ser muito mais fácil, vai fluir muito melhor, porque a gente já está se conhecendo. Quando a gente vai melhorando, a gente olha para o nosso passado, alguns anos atrás, a gente não vê o quanto a gente caminhou, como as vivências melhoraram, como a convivência com os nossos parentes melhoraram, devido a essa caminhada nossa. Então, isso tudo é importante para a gente compreender essa alegria de viver, toda essa caminhada, todo esse trajeto desse significado existencial. E eu lendo uma revista Mente e Cérebro, tem uma edição dela que tem uma matéria que diz assim, eles colocaram até na capa, né? O que desperta a sua motivação? E eu fui estudando sobre a pesquisa e achei muito interessante e vi que cabia aqui para nós, porque esses especialistas chegaram a argumentar que uma pessoa motivada, às vezes ela pode ser muito mais importante para um processo de sucesso dela do que o talento em si. E nós vamos ver como que isso se deu, como que eles chegaram a essa conclusão. Eles perceberam que tem 3 elementos que faz com que a gente desperte essa motivação. Um elemento é a autonomia, o outro é o valor e o terceiro elemento é a competência. Essa autonomia, eles concluíram que quando a gente tem responsabilidade sobre algo, a gente se sente responsável diante de alguma circunstância, nós temos autonomia porque nós somos responsáveis, nós nos sentimos mais motivados. E para ilustrar essa conclusão deles, tem uma história contada nesse livro aqui, Foco, do psiquiatra Daniel Goleman, que vai contar de um jovem que ele estava no ensino médio ainda, mas ele não gostava de estudar, ele tinha notas ruins, mas assim, com muito esforço, ele concluiu o ensino médio e foi estudar numa universidade comunitária da Califórnia. E ali, estudando nessa universidade comunitária, ele descobriu um grande prazer, um achado assim que ele gostava de fazer, ele gostou da área de cinema. Então, ele descobrindo essa aptidão, ele se transfere para uma universidade para estudar cinema, ele vai cursar cinema. E como a gente conhece aqui no Brasil, né, que toda faculdade a gente faz o trabalho de conclusão de curso, né? E esse trabalho de conclusão dele era que ele ele criasse um filme. Quando ele apresentou esse filme, esse projeto dele de conclusão de curso, um diretor de Hollywood tomou conhecimento, gostou do trabalho dele e convidou ele para trabalhar como assistente. E ele, estando como assistente, esse diretor pediu que ele trabalhasse num projeto muito querido dele, um projeto particular, um filme de baixo custo, e pediu para que ele trabalhasse nesse filme. Aí ele trabalhou com muito empenho. Só que no final, quando foram estrear o filme, esse diretor fez algumas alterações. Mas mesmo com essas alterações, o filme foi um grande sucesso. E esse filme, que foi um grande sucesso, chamou a atenção de um outro diretor de Hollywood, que o contratou para que ele pudesse dirigir um filme próprio. Aí esse jovem vai para esse outro estúdio, faz o filme, só que esse diretor, ele faz, ao concluir, esse jovem, ao concluir o seu filme, esse diretor vai e faz também alterações no seu filme, no filme desse rapaz. E isso foi uma experiência muito ruim para ele, ele não gostou,
achou que, por mais que o filme tenha sido um sucesso, todo mundo gostou, ele não gostou dessa experiência, porque ele percebeu que eles estavam tirando a autonomia dele, tirou o valor daquilo que ele construiu. E esse segundo filme também sendo um sucesso, um outro diretor convidou ele e falou assim, olha, era uma oferta padrão para a época. Falou, olha, eu vou te contratar, você vai fazer seus filmes, mas eu vou ter a autoridade de mudar o que eu quiser. E ele não aceita. Só que os amigos desse rapaz falando para ele, falando, não, mas é assim mesmo. Todo mundo que recebe essas propostas, as condições são essas, ele não, eu vou trabalhar sozinho, eu não vou aceitar. E ele, com o dinheiro que ele havia recebido dos trabalhos anteriores, ele começou a trabalhar num projeto próprio, desenvolveu o filme, fez o filme, só que para estrear o dinheiro acabou. E ele foi buscar empréstimo, foi tentar empréstimo bancário. Ele tentou vários bancos, quando chegou na 10ª tentativa, ele conseguiu o empréstimo e estreou o filme. E o filme era o Guerra nas Estrelas, né? Star Wars, Guerra nas Estrelas, que é um filme muito conhecido no mundo inteiro e esse rapaz que eu disse, ele é o George Lucas. E aqui o Daniel Goleman vai falar para nós, ele conta essa história no capítulo que chama o leme interno, né? Essa direção interna. E quando a gente traz toda essa reflexão para a doutrina espírita, para o conhecimento espírita, a gente vê que, olha só, o Daniel Goleman fala o seguinte, que uma decisão dessas exige imensa confiança nos valores próprios. Ele vai falar, a autoconsciência, então, representa um foco essencial que nos sintoniza aos sutis murmúrios internos que podem nos ajudar a guiar nosso caminho pela vida. E a gente trazendo isso para o nosso conhecimento espírita, quando nós vamos reencarnar, nós não temos um planejamento reencarnatório, nós não fazemos, a gente escolhe os gêneros das provas. Então, quando a gente encarna, a gente inconscientemente, lá no fundo, a gente sabe o caminho que a gente precisa trilhar. Muitas coisas a gente esquece, desvia, foge do caminho, mas a gente sabe. Tem muitas situações que a gente passa, que aí vem um amigo e fala, não, faz assim, faz assado, e aí a gente tem aquela fala, não, eu sei que eu tenho que fazer desse jeito. E esse leme interno, essa autoconsciência, é o espírito relembrando da sua responsabilidade, relembrando do que ele precisa fazer. Então aqui o George Lucas, dentro desse capítulo, ele vem falando que ele não buscava dinheiro, ele não buscava esse sucesso pelas questões financeiras, ele queria fazer um bom trabalho, ele queria seguir aquilo que ele sentia que tinha que ser. E ele seguiu o que ele achava que tinha que ser e foi um grande sucesso. Então a gente precisa, vamos dizer assim, estar mais conectados com o nosso eu, com a nossa consciência, para a gente conseguir fazer escolhas melhores, né? Às vezes a gente está muito distraído, vai muito na ideia dos outros e a gente desconecta um pouco de si mesmo, né? A gente fica aí nessa agitação, nessa correria do dia a dia, a gente não consegue dar ouvidos, né? Nem mesmo pro nosso espírito protetor que está nos ajudar, nos auxiliar. Então esse leme interno é isso que os psicólogos vêm falar nessa revista Mente e Cérebro, que é essa autonomia, essa consciência que a gente tem do que a gente precisa fazer, a gente buscar essa responsabilidade, né, daquilo que a gente veio, daquilo que a gente nos propôs a estar vivenciando aqui enquanto encarnados, né? E o outro aspecto
que eles consideram que é essencial para a motivação é o valor. Eles fizeram experiências com alguns alunos e eles pediram para uma turma de alunos eles escreverem como a ciência se relacionava com a sua vida, e a segunda turma de alunos que eles pegassem a matéria estudada e fizessem um resumo. Esse primeiro grupo de alunos, eles se desenvolveram melhor, tiraram notas melhores, porque é aquela situação que muitos de nós já devem ter passado, da gente estar na escola e vai estudar matemática, vem uma fórmula, estuda física, fala, mas para que isso vai ser útil na minha vida, né? Aquelas rebeldias de adolescente. Eu não vou usar isso não. Para que eu preciso saber de biologia? Aquela coisa de jovem enquanto está estudando, né? Mas quando eles foram pegar dessas matérias estudadas e ver como se relacionava com a vida, como aquilo era útil no dia a dia, esses alunos compreenderam melhor o valor daquilo que estudaram e tiraram notas melhores. Enquanto os outros que só pegaram a matéria e fizeram um resumo, mantiveram o seu padrão normal das suas notas que costumavam ter. Então, a gente colocar valor naquilo que se faz gera uma motivação. E para a gente ilustrar esse aspecto do valor, eu assisti um filme que chama Nise, O Coração da Loucura. Não sei se alguns de vocês conhecem. Esse filme ele fala de uma médica psiquiatra que ela era baiana, ela era alagoana, cursou medicina na Bahia, mas na época que ela cursou, ela se formou na década de 40. Então imagina, uma mulher fazendo faculdade, a turma dela só tinha ela de mulher, só ela de mulher que se formou. Então ainda tinha um preconceito muito grande, né? As mulheres não tinham muita oportunidade no mercado. E ela se formou, só que eles falaram que ela era marxista e prenderam ela, e ela ficou um tempo presa, não podendo exercer a profissão. Quando ela retorna, ela pode voltar a trabalhar, ela vai para um hospital que eles tinham ainda tinha aquele costume de trabalhar com eletrochoque, de tratar os pacientes com eletrochoque e com lobotomia. E a lobotomia é aquela cirurgia que eles tiram uma parte do cérebro e a pessoa fica sem sentimento. Ela fica ali vivendo, mas ela não sente nada, não tem o sentimento. Não sente alegria, não sente raiva, não sente nada. E ela não aceitou esse tipo de tratamento. Ela falou, não, eu não concordo com isso. Imagina, ela já era mulher. Ainda indo contra o sistema, não teve vez, né? Aí eles falaram, o diretor do hospital chegou para ela e falou, olha, então o que a gente tem para te oferecer é trabalhar no setor de terapia ocupacional e reabilitação. Pegaram, levaram os pacientes para ela tratar, ela começou... Mas assim, no hospital, o espaço que deram para ela não tinha condições, assim, questão física, estava tudo sujo, não tinha muito material, nada com que ela trabalhasse. Ela começou a limpar, a organizar o lugar e a tratar, e começou a trabalhar com esses pacientes. No início ela teve muita dificuldade, ela começou a pegar algumas telas para que eles tentassem pintar, desenvolver esse lado artístico. No início foi muito difícil, mas ela foi vendo que essa insistência foi trazendo benefício, eles foram evoluindo. Levou cachorros para estar com eles lá, para viver com eles, essa coisa com os animais também ajudou muito esses pacientes, eles foram desenvolvendo sentimento, foram se melhorando mesmo. E ao longo dessa evolução do tratamento dela, ela foi trocando correspondência com o Gustavo Jung, falando desse trabalho dela.
E chegou um ponto que eles fizeram quadros belíssimos, eles pegaram esses quadros, fizeram uma exposição, o trabalho dela ficou reconhecido nacionalmente, vários psiquiatras começaram a trabalhar com esse método dela, né? Que é utilizando o afeto e a arte como uma terapia. Isso ficou muito conhecido, tanto que esse hospital que ela trabalhou chamava Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, e depois que ela desencarnou em 94, mentira, ela desencarnou em 99 com 94 anos, e esse hospital mudaram o nome dele para o Hospital Psiquiátrico Nise da Silveira, que era o nome dessa médica. Quem tiver interesse de assistir depois, esse filme é muito interessante, chama Nise, o Coração da Loucura. Tem no YouTube, tem no Netflix, muito bom. E quando ela estava bem perto de desencarnar, filmaram, essa filmagem dela mesma, da Nise, aparece no final desse filme, que é interpretado pela Glória Pires. Aí mostra ela falando assim, ela repetindo uma frase do Anthony Artaud. Ela fala assim: há 10 mil modos de ocupar-se da vida e de pertencer à sua época. A Nise, ela pegou o valor que ela tinha, a importância que ela dava ao tratamento com os pacientes, esse valor que ela trazia consigo de fazer o melhor pelo outro, de não aceitar o que os outros queriam impor, né, desses maus tratos que eles faziam, desses tratamentos desumanos que tinha, ela não aceitou e ela passou por muitas dificuldades. Ela chegava em casa e chorava muito com o marido, mas ela enfrentou, porque ela via o valor naquilo. Ela levou a sério esses valores que ela tinha e desempenhou um grande trabalho, que ajudou várias pessoas, que influenciou vários médicos. Então, esse valor que a gente emprega nas coisas, isso que nós temos com a gente, que a gente acredita que é o melhor, isso nos motiva, né? Tem uma frase interessante do Nietzsche que ele fala, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ela tinha o porquê tratar desses pacientes, ela tinha um porquê de dar o seu melhor e ela enfrentou o como, que foi ela ser maltratada pelos demais médicos que trabalhavam com ela. Então a gente precisa analisar esses valores nossos e levar a fundo, não deixar que a sociedade, com que as pessoas que convivem conosco, tentar mudar esses valores que nós temos, porque, como diz, é mais fácil passar pela porta larga, mas a gente não pode deixar com que a gente seja influenciado, né? Se a gente está buscando passar pela porta estreita, que a gente firme nesse propósito, compreenda esse valor, que isso vai nos motivar a superar as dificuldades, vai nos ajudar a passar por essas dificuldades, compreendendo o valor delas, né? E o outro aspecto que a revista Mente e Cérebro traz dessa motivação deixa eu achar aqui, é a competência. É aí que eles chegaram à conclusão de que a pessoa que tem um dom, geralmente, quando ela vai passando, ela vai caminhando e começa a surgir dificuldades, ela ela estaciona. Porque às vezes, um exemplo, uma pessoa que tem facilidade em tocar violão, que é autodidata, quando chega num determinado ponto, que ele está com dificuldade ali, que ele fala, aqui eu não sei, aí ele desiste. A pessoa que não sabia nada, que não tinha noção nenhuma, mas que se esforçou, fez aula e trabalhou ali com afinco, ele vai superar mais facilmente as dificuldades vindouras, porque ele teve que batalhar para conseguir o básico ali, né? Para conseguir o início para construir esse conhecimento.
Então, ele vai superar mais facilmente do que as pessoas que já têm essa aptidão. Por isso que eles falam isso, né? Eles dizem assim, ó, em geral, quando enfrentamos uma dificuldade em relação a atingir aquilo que desejamos, convém perguntar o que está faltando. Muitas vezes, a resposta está em uma ou mais de uma dessas 3 áreas, né? Ou a falta de autonomia, ou a sensação de que a tarefa é inútil, ou a dúvida sobre a sua capacidade. Então, a gente precisa analisar quando a gente está desmotivado, né? O que está faltando? Aonde que eu estou errando? Né? Para a gente compreender melhor sobre isso. E para a gente ir finalizando, tem uma palestra de um psiquiatra que ele... Vou pronunciar do jeito que eu entendo, tá, gente? Que o nome dele é em inglês, é Mihaly. Ele faz uma palestra no TED. TED tá muito conhecido ultimamente, que é uma sigla de Tecnologia, Entretenimento e Design. É uma palestra sem fins lucrativos, que ela começou, eles colocam de subtítulo assim, ideias que merecem ser disseminadas. Então eles pegam várias pessoas com várias experiências diferentes, pessoas que fizeram algo de importante ou que têm algum conhecimento mais desenvolvido. Essas pessoas fazem palestras de 15, 18 minutos que serve para contribuir para todos nós, né? Então, em vários setores do conhecimento tem essas palestras. E essa que eu vou falar para vocês, esse médico, ele vai chegar, o tema da palestra dele é o que vale a pena. E ele vai, em 15 minutos dessa palestra dele, ele chegou à conclusão seguinte: que não podemos ter uma ótima vida sem o sentimento que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Né? Ele vai falar do que vale a pena, então isso a gente precisa estar integrado numa coisa maior, né? A gente sair desse egoísmo, dessa coisa da gente olhar só para o nosso umbigo. Quando a gente se sente junto de algo maior, que a gente tem um propósito de algo que é maior do que nós mesmos. E ele vai falar disso, que ele diz assim, talvez seja esse o propósito maior da nossa motivação. A gente se sentir situados junto de algo que é maior do que nós. A gente está participando de algo que é maior do que nós, né? Além de atender às nossas necessidades biológicas de sobrevivência, de sermos recompensados por aquilo que fazemos bem feito e realizar com autonomia algo que importa, precisamos ter a sensação de que o que queremos e de que o que gostamos tem um significado. Ganhar dinheiro, assistir a séries, viajar, receber elogios, ter um corpo considerado bonito, segundo os padrões de beleza vigente, tudo isso é ótimo. Mas se empenhar continuamente em conseguir o que se deseja, pode ser muito mais gratificante. Principalmente se o objetivo não for obter apenas satisfação pessoal, mas encontrar um objetivo maior para motivar suas ações. Olha só como ele está combatendo o egoísmo, né? Como ele está combatendo quando a gente está buscando tudo para nós. Vou fazer tudo o que é melhor para mim, vou ter um bom trabalho para eu ter coisas para mim, para os meus, para a minha família, né? Então, quando a gente tira o foco de nós mesmos e a gente começa a buscar, a gente conquistar as coisas para que a gente possa servir melhor, para que a gente possa conviver melhor,
ser uma melhor pessoa para um melhor colega, um melhor marido, uma melhor esposa para o outro, isso nos traz felicidade. Porque aí nós estamos trabalhando com o altruísmo, né? O oposto do egoísmo. Nós estamos fazendo aquilo que Jesus vem nos trazer. A gente está combatendo o egoísmo e praticando a caridade, porque quando a gente se aperfeiçoa, a gente está sendo caridoso conosco, porque esse é o objetivo da nossa encarnação, e nós vamos estar também sendo caridosos com o outro, porque a gente vai conviver melhor, porque a gente vai servir melhor, porque a gente vai ser um ser humano melhor, um cidadão melhor. Então, gente, que toda essa busca dessa alegria de viver, ela é essencial primeiramente para nós, porque a gente vai estar vivendo melhor, compreendendo melhor esse sentido, esse significado existencial, esse sentido da vida, e a gente vai estar melhor, né? Ser um filho para Deus melhor. E, consequentemente, como nós dissemos, conviver melhor com todos, né? Imagina se todos pensassem, todos compreendessem a importância de ser melhor, como o mundo não estaria, né? Se não a gente fosse menos egoísta, mais caridoso, o mundo estaria muito melhor, né? Então, que a gente busque esse significado existencial, que a gente compreenda essas aptidões que nós temos, que a gente use com fim útil para nós, para os outros que convivemos, que isso vai nos trazer essa motivação, vai nos trazer essa alegria de viver, e a gente vai passar a nossa encarnação, ela vai fluir muito melhor, muito mais rapidamente. Não que a gente esteja com pressa, né? Mas já, quando a gente está numa situação boa, que a gente está vivendo com alegria, as coisas, parece que o tempo não passa mais rápido, né? Então ela vai fluir mais rapidamente e a gente vai atingir o nosso objetivo, né? Que é sair daqui, desencarnar melhores do que nós chegamos, né? Então que Jesus nos envolva, que a gente esteja mais fortalecidos no ânimo, né, mais motivados a viver melhor, que a gente seja envolvido pela espiritualidade amiga, por Jesus, para a gente ser mais motivados, mais alegres, sermos melhores uns com os outros. Tá? Agradeço a oportunidade. Muito obrigada pela atenção.